Boa tarde, estamos aí novamente juntos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa, que todos estejam em paz, que a paz de Cristo possa estar reinando sobre a sua vida. Eu gostaria de compartilhar um tema muito importante, porque a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, né, sobre a cronologia do fim dos tempos. A cronologia do fim dos tempos. Tá? Eu quero começar no livro de Mateus, no capítulo 24, o verso 3 diz assim: os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: e que sinal haverá, né, da tua vinda e da consumação do século? Eles fazem uma pergunta para Jesus: quando isso vai acontecer? Aí Jesus responde o seguinte: muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e vão enganar a muitos. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá terremotos, sereis atribulados, vos matarão, serei odiado por todas as nações, muitos hão de escandalizar, vão trair uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então Jesus, ele deu uma panorâmica do que acontece no princípio das dores. Esse é o início de tudo. Tá? Aí Jesus diz o seguinte: olha, tudo isto é necessário acontecer. Tudo isso é necessário, isso vai acontecer. Mas Jesus diz o seguinte: não é o fim, porém isso é o princípio das dores, ok? Então, para nós entendermos na cronologia dos eventos, é o seguinte: o princípio das dores será o primeiro evento, tá? Depois nós teremos a grande tribulação, e depois o milênio. Estas são as três partes dos finais dos tempos. Agora, existe algo que precisa ser observado muito bem por nós. Existe um marco do tempo, que quando nós observamos e estudamos as Escrituras, nós vemos algo muito claro, que Jesus, ele menciona em Mateus: a abominação da desolação, ok? O qual isso foi profetizado por Daniel. Daniel profetiza e fala sobre isso. Olha aqui, Mateus capítulo 24, o verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, do lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não tente voltar para suas casas. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Porque neste tempo, então, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Será o único. Então isso aqui é o início da grande tribulação, ok? Esse aqui é um marco, né? Que Jesus, ele deixou uma dica: a abominação da desolação, ok? Agora aqui, Daniel capítulo 9, verso 27 diz o seguinte: ele, o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana aqui, ela representa 7 anos, né? Ela representa 7 anos essa semana. Então ele diz, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, ele vai romper. Então, o que vai acontecer? Ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares no templo. Olha aqui, isto aqui é uma dica muito importante que Jesus deixou: a abominação da desolação. Vai haver, eles vão construir, os judeus vão construir o terceiro templo em Jerusalém. E esse terceiro templo é onde Jesus Cristo, ele vai se assentar como Senhor, o Rei sobre toda a nação de Israel e sobre o Rei de todo o universo.
Ali Jesus ele vai se assentar, nesse terceiro templo, ok? A abominação da desolação, justamente o que vai acontecer. Os judeus vão estar fazendo sacrifícios novamente. Eles vão retornar a fazer sacrifícios no templo, adorando a Deus, porque há uma falsa paz. Mas então, a abominação da desolação significa o seguinte: o anticristo ele vai romper. Na primeira semana ele rompe, na metade da semana, que são 3 anos e meio, ele rompe. E aí então Jesus diz: olha, quem estiver fujam para os montes, quem estiver no eirado não volte para sua casa para buscar a capa, porque começou a grande tribulação. Então esse aqui é o marco, é o início da grande tribulação. Então nós precisamos estar atentos ao que? Jesus deixou algo muito claro: olha, quando eles construírem lá o terceiro templo, quando tiver tudo tranquilo, e quando o meu povo começar a fazer adorações, adorar a Deus, fazer sacrifícios, preste atenção, porque algo está para acontecer. A grande tribulação se dará início quando o anticristo impedir o povo de fazer adoração. E ele vai se assentar no templo e dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor. E então é a abominação que acontece nesse momento. Então isso aqui é muito importante. É muito importante. Olha, o profeta Daniel falou sobre isso. Ele profetizou, teve essa revelação, Apóstolo Paulo falou em 1ª e 2ª Tessalonicenses sobre a abominação da desolação. E Jesus falou sobre a abominação da desolação no livro de Mateus, onde fala do princípio das dores e a grande tribulação, Então esse é o evento catalítico, para o início da grande tribulação. Nós precisamos estar atentos e prestando atenção, olhando. Jesus disse: olhem para a figueira, olhem para Jerusalém. Queridos, Jerusalém é o termômetro mundialmente falando, É Jerusalém, temos que olhar para lá. Então, nós falamos sobre isso, a construção do templo, O anticristo já vai estar aqui, porque o mundo vai se tornar um caos, O mundo está caminhando cada vez para um momento muito difícil, Essa agenda globalista, eles estão forçando a barra para cada vez tornar tudo muito dificultoso, Muitas coisas estão acontecendo. Quando nós olhamos para o mundo, existe muita fome, existe muita miséria, existe muitos problemas, guerras, conflitos, problemas. Então isso tudo já está acontecendo. Pastor, nós estamos no princípio das dores? Não podemos afirmar. Eu estou falando no meu ponto de vista. Eu acredito que nós adentramos já. É como uma mulher que está grávida. Você que é mãe, você tem o primeiro sintoma, a primeira contração. Você vai para o hospital, eles dizem: não, volta, porque ainda não é o momento, não é a hora. Mas você já está trabalhando para que seu filho venha à luz. Já deu-se o início. Então, quando nós olhamos no contexto mundial, muitas coisas estão acontecendo, e de uma forma muito acentuada. Agora, recentemente, olha quantos tremores de terras houveram na Bahia. Algo simples. Quando nós olhamos as situações e você começa a estudar, a ler, hoje saiu um relato que foi o pior ano de todos os tempos, até hoje, onde milhões de pessoas passaram fome. Eles nunca viram tanta fome na face da terra. Quando tu olha o contexto, estuda quantos rumores de guerra, quantas guerras estão acontecendo, quanta perseguição, quanto ódio, quanto conflito, quantas pessoas estão perseguindo os cristãos, quantos cristãos estão sendo mortos. Nós falamos no vídeo anterior, sobre o Islã, os muçulmanos, que eu creio que essa vai ser a religião do anticristo, o ecumenismo, que eles vão implantar uma só religião. Então muitas coisas estão acontecendo. Talvez você não saiba, mas hoje Bill Gates, existe uma empresa farmacêutica e a Mastercard estão unidos, fizeram uma tríplice junção, e onde estão unidos e trabalhando, onde a injeção que vai ser implantada, a vacinação, vai ter todos os teus dados, eles vão saber tudo sobre você,
os teus dados, teu CPF, identidade, eles vão ter todos os teus dados, vão saber onde você está, e a Mastercard está agora lançando um projeto sobre um mundo sem o dinheiro real, isso vai ser virtual, uma só moeda mundial. Isso está sendo testado hoje, já está em teste na África, está sendo Zimbábue, cidades estão sendo testadas, porque isso muito em breve será lançado no mundo, a nova ordem mundial. É algo muito sério, é algo que está acontecendo, algo que nós temos visto. Então nós precisamos estar atentos, que nós estamos caminhando para os finalmente, né? Então agora a grande tribulação, ela tem 3 anos e meio até o retorno para Cristo. Presta atenção, 3 anos e meio. Quando a grande tribulação der início, nós sabemos que temos 3 anos e meio para o retorno de Cristo, que nós vamos ter os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Porque lembra que nós falamos que nós temos ali em Daniel uma semana, que representa 7 anos, 1260 dias, 42 meses, tudo isso são 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. Então, exatamente quando a grande tribulação iniciar, nós temos uma data, 3 anos e meio para o retorno de Cristo. Não tem como fugir disso, porque isso é a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, está escrito, foi relatado e deixado na palavra de Deus. Então a grande tribulação é subdividida em 3 partes, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, né? Então a abertura dos selos é o início do evento, que marca a grande tribulação. Em seguida, nós vemos as 7 trombetas. Nas 7 trombetas, Jesus aparece nas nuvens e arrebata a igreja, nas 7 trombetas. E depois nós temos daí as 7 taças da ira de Deus. Eu, estudando, lendo a palavra de Deus, queridos, eu observo que nós vamos ser arrebatados, nós vamos estar até a última trombeta na terra. Então, eu creio que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. E nós vamos ser arrebatados na 7ª trombeta. Olha aqui, eu tenho uns versos que eu quero compartilhar contigo que diz o seguinte: que Jesus, em Romanos 5,9, diz: ele vai nos livrar da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10 diz o seguinte: e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscita dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz o seguinte: num momento e num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ao som da última trombeta. É por isso que eu creio que nós vamos passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, verso 13 em diante diz assim: um dos anciões tomou a palavra dizendo: e estes de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, olha a resposta. Ele então me disse: são estes o que vem da grande tribulação. Olha aqui, Apocalipse 7, verso 13 em diante, né? E nós temos ali Apocalipse 20, verso 4, Apocalipse 17, 6, Apocalipse capítulo 6, 9, onde eu entendo que nós, a igreja, ela passa pela grande tribulação, até a última trombeta, quando Cristo aparece nas nuvens, a última trombeta ressoa, então, e nós somos então arrebatados, somos transformados, né? E daí então vem as 7 taças da ira de Deus. Agora daí Jesus ele vai entrar em Jerusalém, o que ela está ali daí sitiada por 3 anos e meio, o anticristo está em comando, o povo judeu daí muitos estão cativos, eles foram aprisionados. Aí Jesus ele vem literalmente, quando a gente estuda Isaías, Jeremias, né? Os profetas, os maiores, os menores, eles falam muito sobre isso, que Jesus ele é um homem de guerra. Isaías 63, Zacarias 14, que Jesus aí ele vai vencer o anticristo, o falso profeta, a besta,
Agora nós vamos entrar então no tempo chamado milênio, onde nós vamos estar reinando com Cristo por 1000 anos. Isso aqui é algo tremendo, é maravilhoso, porque Cristo ele vem para restaurar a terra, ele vem para transformar todo o homem, a imagem e a semelhança de Deus, o qual nós já tivemos o corpo transformados quando Cristo ele nos arrebatou, mas ele vem transformar a terra agora, ele vem deixar a terra em forma perfeita para entregar depois ao Pai. Isso é algo maravilhoso que vai acontecer. E depois do milênio, nós vamos ter então aqui, Cristo ele solta Satanás, existe uma tentativa novamente de uma outra rebelião, mas aqui Cristo agora ele destrói a todos, ele julga a todos, né? Aí nós temos agora então o trono, o julgamento do trono branco, que é o último evento da grande tribulação, onde todos nós, Jesus para muitos falará, vinde benditos, adentro para o reino do meu Pai, ou outros, olha, vocês agora são afastados, né? Vocês não podem adentrar no reino. Então aqui daí é o último evento, o julgamento do trono branco. Então nós precisamos, queridos, estar atentos nesses versos, no que nós falamos nesse momento, que é algo muito claro, é algo muito expressivo, muito importante, que fala da vinda de Cristo, do início de uma grande tribulação, o qual nós vamos passar, envolve aí as nossas vidas. É importante nós estarmos prontos, preparados, porque nós vamos enfrentar nos dias que estão por vir. Vão ser dias difíceis, não serão dias fáceis, e por isso que nós precisamos cada vez mais estar em Deus, buscarmos a Deus, nos apegarmos a Deus. Mas pastor, o que eu faço? Você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de uma denominação, de placa de igreja, não. Eu estou falando de Jesus, o Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso, que vai vencer Satanás e seus demônios, vai vencer a morte e vai nos dar vida eterna. Vai nos levar para o céu, para a eternidade. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você. Então você precisa, olha, tem uma passagem muito tremenda na Bíblia, diz, se você me confessar diante dos homens, eu, Jesus, o confessarei diante do meu Pai no grande dia. Você lembra quando Cristo foi crucificado? Teve 2 bandidos que foram pendurados da cruz do Calvário juntamente, um de cada lado de Cristo, um de um lado e outro de outro lado. Um zombou, um achou, ainda quis zombar, tirar sarro de Cristo. E o outro disse, olha, o que tu faz? Esse homem que está aqui, ele não merece isso. Nós merecemos, porque nós somos mal, nós causamos o mal. E ele diz, Senhor, quando tu adentrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Então, meu querido, você precisa aceitar a Jesus, confessar a Jesus como autor e consumador da sua fé. Confessa a Ele. E então você terá a vida eterna, você terá a salvação, a certeza que você vai morar com Ele e terá uma eternidade ao lado de Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você tenha aí um dia abençoado na presença de Deus.